Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo. E que relação essa identidade em Cristo tem a ver com a vida do guerreiro espiritual, com aquele que batalha no mundo espiritual, daquele que lida com demônios, daquele que é usado por Deus na área de libertação. O que a identidade em Cristo tem a ver com o nosso posicionamento no mundo espiritual diante de demônios, diante de toda sorte de dificuldade que venhamos a enfrentar, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. E é isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós estamos baseados em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, como é que a gente pode permanecer inabalável como guerreiro espiritual, como homens e mulheres de intercessão, de oração, de libertação, agentes de cura, restauradores, homens e mulheres que vêm fazer a diferença nessa geração? Nós já vimos um pouquinho quais são as condições da vida do guerreiro, né? Falamos que ele precisa ser nascido de novo, falamos que ele precisa ser cheio do Espírito Santo, falamos que ele precisa ser maduro espiritualmente, ou seja, testado no campo de batalha, emocionalmente estável, curado interiormente, precisa ser um homem ou uma mulher de estudo e meditação na palavra de Deus, precisa ser um homem ou uma mulher que louva, adora ao Senhor, tem uma vida de adoração, precisa ser um homem ou uma mulher de jejum e de oração, precisa ser aberto aos dons espirituais vindos da parte de Deus e exercer esses dons em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo, e precisa ter as brechas fechadas na sua vida, ou seja, ter vigiada áreas de vulnerabilidades onde o inimigo poderia lhe pegar se caso estivesse aberta na sua vida, mas graças a Deus vai estar fechada, bem resolvida, curado, restaurado e tratado à luz da palavra de Deus. É claro que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, toda a área vulnerável, frágil nossa, precisa ser vigiada, porque quando você tem uma área de fragilidade vigiada, aquilo se transforma em força. Quando você acha que é forte, né, poderoso, capacitado, bonzão, aí que o inimigo puxa o tapete e te derruba. Então preste bastante atenção. O que é a identidade em Cristo? Em primeiro lugar, é alguém que entende os seus dons e tem os seus ministérios aceitos. Aceitos tanto por si mesmo, como também aceito pela igreja local. Querido, não existe ministério efetivo no reino de Deus sozinho, ilhado. Ah, Deus me chamou. Não, claro que Deus te chamou, mas esse chamamento de Deus, esses dons espirituais que você recebeu da parte do Espírito Santo, o ministério que você exerce, não é para você, não é para guardar para você. São dons e são ministérios aceitos pela sua própria convicção em Deus, mas também aceitos pela igreja local. É necessário um reconhecimento através de outras pessoas que você tem uma graça de Deus, uma identidade em Deus, um chamado de Deus, uma vocação de Deus. Esse é o primeiro passo da identidade em Cristo. Outra coisa muito importante, você precisa resolver seus medos e as suas inseguranças. Os seus medos e as suas inseguranças precisam ser tratados por Deus, tratados por homens e mulheres de Deus, que Deus vai colocar na sua vida, na sua história, para que você tenha um crescimento sólido, contínuo, seja acompanhado, seja discipulado. Todo líder precisa ser liderado, precisa ser mentoreado, precisa ser cuidado. Ninguém pode andar sozinho na vida cristã. Então esses medos, essas inseguranças precisam ser tratados. As suas manias, né, manias pessoais, manias de personalidade, as suas fraquezas precisam ser vigiadas, cuidadas, ao mesmo tempo cobradas e zeladas por alguém que é mais velho, mais maduro. As suas tendências, né, equivocadas precisam ser consertadas. E as fortalezas inconscientes ou conscientes que nós temos precisam ser curadas, restauradas, tratadas, eliminando todos os medos e inseguranças que nós tenhamos dentro de nós para sermos efetivos no reino de Deus, nas coisas de Deus.
Outras características muito importantes é ter um orgulho resolvido. Hoje nós vemos muitas pessoas mal resolvidas, muitas pessoas soberbas, arrogantes, altivas, que gostam de pisar nos outros, que gostam de mostrar que é melhor, gosta de se aparecer. Querido, se o diabo percebe isso na tua vida, ele vai te dar uma rasteira, ele vai te derrubar. O orgulho precisa ir para a cruz, a altivez, a soberba precisa morrer. Todas essas obras da carne precisam ser mortificadas, precisam ser reconhecidas em primeiro lugar, confessadas, tratadas e serem lançadas aos pés da cruz. O verdadeiro guerreiro espiritual precisa ser singelo de coração, humilde, tratável, ter um coração ensinável, não é aquela pessoa que acha que sabe tudo, ou seja, precisa ter um orgulho resolvido. Outra característica muito importante dessa identidade em Cristo é que as feridas e os sentimentos sejam curados. A pessoa ferida não vai conseguir ajudar os outros, ela vai se ferir ainda mais, vai ferir as pessoas ao redor. Pessoa mal resolvida nos sentimentos. Se você quer ser efetivo no reino de Deus, você precisa ter as feridas e os sentimentos curados por Deus. Você não pode ser uma pessoa sequelada, traumatizada, toda arrebentada emocionalmente, senão você vai gerar uma série de comportamentos a partir da sua vida, ferindo, arrebentando e destruindo os relacionamentos. Você não consegue construir relacionamentos sadios. Se você não é curado, sarado, tem as feridas e os sentimentos curados, como é que você quer curar alguém? Como é que você quer ajudar alguém? Como é que você quer abençoar alguém? Outra coisa muito importante, a reputação precisa ser entregue. Ou seja, você tem que parar de se preocupar com aquilo que os outros vão pensar. A sua preocupação, o seu temor, o seu zelo deve ser dentro daquilo que Deus pensa de você. É claro, eu não estou fazendo uma apologia a viver a vida de qualquer jeito, não, jamais. Temos que dar bom testemunho, temos que sim, prestar atenção quando outras pessoas falam conosco a nível de erros e falhas da nossa parte, mas a nossa reputação, a nossa autoimagem, a preocupação exacerbada com isso, é porque a tua reputação ainda não foi entregue ao Senhor. Quem cuida da tua vida, da tua reputação, da tua imagem, é claro que somos nós, é a nossa responsabilidade isso, mas o mais importante é a imagem, é a reputação que nós temos diante de Deus. O nosso temor, como disse Jesus, não tem que ser ao homem. O homem nada pode fazer, muito menos aos demônios. Nosso temor tem que ser com relação àquele que pode pegar a nossa alma e lançar no inferno, que é o nosso Deus. Só Deus precisa ser temido. E a nossa reputação precisa ser entregue aos pés de Jesus. Outra coisa muito importante, o controle deve ser abandonado. Você nunca vai conseguir ajudar pessoas se você tentar controlar as pessoas. O controle precisa ser abandonado. Toda manipulação precisa ser abandonada. Lembre-se, você é um conselheiro espiritual. Você está tentando ajudar as pessoas. Então, libere o conselho e deixe a pessoa reagir. Lembre-se que geralmente o tratamento com alguém ajuda a outra pessoa. A chave não está em você, está na pessoa. A pessoa ouvir o princípio, o valor, o ensinamento que você está dando, não baseado nos seus achismos, na sua mente, no seu coração, mas sim baseado numa orientação precisa da palavra de Deus. O que importa não é o que nós achamos, os nossos achismos, mas aquilo que Deus acha na sua palavra. Então entregue esses princípios e não fique controlando a vida das pessoas e muito menos caindo na manipulação, porque Satanás é o pai da manipulação. Onde existe manipulação, Satanás impera. Existem espíritos malignos agindo através da manipulação, da engenhosidade, aquela pessoa que acha que tudo tem que ser do seu jeito. E o líder cristão, o conselheiro cristão, o guerreiro espiritual, o intercessor, o libertador, tem que ter o controle abandonado. Entender que quem está no controle é o Senhor. Quem está no controle da edificação, do aconselhamento, da ajuda, do apoio, é o Espírito Santo. Ele precisa orar antes do atendimento, depois do atendimento, entregando aquela situação ao controle do Senhor. Se alguém precisa controlar, esse alguém é o Espírito Santo, não é você. Não controle seus filhos, não controle seu cônjuge, saia fora dessa situação. Isso é manipulação, isso é demoníaco. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, escolhas inteligentes, escolhas conscientes, então o controle precisa ser abandonado. Outra característica muito importante é a entrega total.
Entregue tudo a Deus, entregue a sua vida a Deus, entregue os seus dons, os seus ministérios, entregue a sua história, entregue as suas mazelas, entregue as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, as perseguições daqueles que se levantarem contra você. Tenha uma vida totalmente entregue a Deus. Um homem rendido a Deus, uma mulher rendida a Deus. A entrega total a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, da minha vida, do universo, de todas as coisas criadas. Confie na soberania de Deus. E diante das lutas, diante dos problemas, diante das perseguições, enfrente-os pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, entregando tudo aos pés de Jesus, assumindo as suas responsabilidades, abandonando toda e qualquer espécie de controle, entregando a sua reputação aos pés de Jesus, aos cuidados do Senhor, e ao mesmo tempo vivendo uma vida de testemunho fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Que você tenha as feridas e os sentimentos curados, que você tenha um orgulho resolvido, lançado aos pés de Jesus, na cruz de Jesus, mortificando esse orgulho, essa altivez, esse olhar de cima para baixo sobre as pessoas como se você fosse superior. Não. Olhai de baixo para cima, ou no mesmo nível, no mesmo patamar, considerando os outros, como diz lá em Filipenses capítulo 2, os outros superiores a nós mesmos, com um coração singelo, humilde, simples. E lembre-se, vença os seus medos, as suas inseguranças, seja mania, seja fraqueza, seja tendências naturais ou pessoais, seja fortalezas conscientes ou inconscientes. Leve todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por último, aquilo que nós começamos a falar, lembre-se, reconheça os seus dons, os presentes celestiais que você recebeu, a sua herança espiritual, o seu ministério, o seu chamamento por Deus, e exerça esses dons, esses ministérios, a fim de edificar o corpo de Cristo, abençoar as pessoas e ao mesmo tempo sendo reconhecidos por ela, dentro da graça que Deus tem derramado na sua vida. Lembre-se, identidade gera destino. Se você quer ter um destino abençoado, tenha uma identidade em Cristo, como um guerreiro espiritual. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Lembre, a sua força vem de Deus, a sua fortaleza é o Senhor, para que você possa resistir ao dia mau e permanecer inabalável, conforme Efésios 6, de 10 em diante. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a graça de Deus venha sobre a tua vida e que a identidade do Senhor seja forjada na tua alma e no teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.